que é uma startup unicórnio. É uma startup que tem valor de mercado superior a US$1 bilhão, então isso é o que nós chamamos de startup unicórnio, só para você saber, só para desencargo de consciência. Você provavelmente que acompanha o canal, que acompanha o conteúdo, já tem conteúdo que eu falei a respeito disso aqui para você, certo? Mas enfim, direcionado isso, você tem aí um monte de empresas aí startups que conseguiram direcionar esses valores aí superiores a US$1 bilhão, aí tem alguns grandes nomes aí que você conhece, Uber, Nubank, Airbnb, que a gente sempre cita aqui, mas tem diversas outras também que estão no caminho, estão direcionados, e o grande recado aí é que não apenas o Edson, mas que eu mesmo, junto com o meu sócio também, a gente defende muito, é que quanto menor for a dependência de capital externo, melhor. Essa é uma frase aí de efeito, na verdade, que tem um peso muito grande, justamente porque muitas startups, de fato, elas ficam insistentemente buscando dinheiro externo, quando na verdade o melhor dinheiro, o dinheiro mais barato, o dinheiro mais efetivo é aquele que é fruto das próprias vendas. O dinheiro externo ele vai ser necessário para a startup para ajudar a tracionar, uma vez que o caminho de vendas já esteja pavimentado, ou seja, que você já consegue, já aprendeu o caminho das pernas, e agora o dinheiro vai fazer o quê? Com que você amplie a sua capacidade de atuação. Tá? Então, dito isso, né, a gente tem aí alguns desafios dos empreendedores, que até o próprio Edson Rigonati fala aqui. Vamos um a um aqui para a gente conversar diretamente o assunto aqui. E o primeiro é time qualificado. A grande sacada aqui do time qualificado, para que você entenda essa história de time qualificado, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, não, mas o que é? É treinamento? O que é esse time qualificado que as pessoas tanto falam, né? A ideia é você ter um time qualificado para a construção do projeto. Essa construção do projeto aqui, ele representa você ter gente que está direcionada, que está com dedicação exclusiva, que está vendo o negócio construir, está observando as nuances. Não existe espaço para superficialidade. Agora, para e pensa, tem um monte de gente que brinca de startup. Tem o seu emprego, nada contra o emprego, tá? É importante deixar claro. Também tenho minhas atividades aí remuneradas também, sou professor da universidade, né? Então a grande questão aqui não é você negar o emprego em si, né? Mas principalmente você ter a noção que você precisa conciliar as questões. Então não adianta você acreditar que eu tenho meu emprego lá das 9 às 18 e no final de semana, durante 30 minutos, vamos ver o meu projeto, aí como é que faz aqui. Você consegue imaginar a IBM, a Apple, a Amazon trabalhando, né, por 30 minutos na semana e conseguindo chegar onde chegou? Então a ideia do time qualificado não necessariamente seja até do conhecimento pleno aí, da ideia das competências técnicas. É mais no sentido de você ter um time que está direcionado, que está com os olhos voltados para o mercado, que está interessado no assunto e que ele conversa realmente para a construção do projeto. Os conhecimentos, as competências desse time sejam específicos para a competência daquele projeto que se propõe. Né? Então, isso vale muito da experiência de vida, da experiência de atuação de cada um dos gestores, de cada um dos fundadores. É muito interessante. Não precisa necessariamente ser a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa que tem a maior experiência, a maior titulação, mas principalmente a história de vida dela converse muito bem com o que a startup se propõe a fazer. Na sequência, né, então pensando em desafios que os empreendedores precisam se concentrar, são desenvolver produtos com alta demanda. E aqui a grande sacada aqui que a gente vai trabalhar são produtos em que a aceitação do produto ele naturalmente gera, né, o buchicho, né, gera lá o aquecimento natural. Então você tem aí, né, soluções em que no momento em que foi apresentada a solução naturalmente despertou interesse, despertou demanda, e aqui a gente está voltado para produtos com alta demanda. Tá? Então não existe aí meio termo, considerando que a gente está falando de uma startup alcançar o tamanho de um unicórnio. Né? Então pensa aí, por exemplo, né, quando a gente falou do Nubank, a ideia de você ter milhões de usuários, quando eu falo do Airbnb, a ideia de milhões de viajantes, quando eu penso no Uber, milhões de pessoas fazendo trajetos urbanos, ou seja, todas essas questões aí que a gente
com aceitação, o próprio WhatsApp também, né? Então, no momento em que ele é criado, lá nos princípios, nos primórdios do WhatsApp, em que tinha aí uma proposta interessante, aí daqui a pouco nós vamos falar da cobrança de um valor pequeno, já teve uma alta aceitação logo de cara, porque vinha atendendo uma demanda de mensagens instantâneas, que até então não existia da forma como nós conhecíamos. O mais próximo que tinha era o SMS, mas não fazia grupos, ou seja, essas questões todas elas convergem para um produto que tem alta demanda. Na sequência, o que nós temos aqui também, a gente vem a ideia da capacidade de gestão no sentido mais amplo, que é a capacidade de gestão da organização, em que a organização ela consegue gerir diversos aspectos, tanto técnicos, operacionais, estratégicos, de crescimento, de tração, e com essas questões todas, a gestão como um todo do negócio permite que o negócio seja escalável. E aqui vem um ponto também importante, né? A ideia de você conseguir gerir um negócio que tenha um impacto cada vez menor da necessidade humana na gestão dos botões, vamos colocar assim, né? Então, quanto mais automatizado for o processo, sem deixar de lado o toque humano. Então aqui a gente não está dizendo de ser atendido só por robôs e tudo mais, mas para questões muito básicas, né? Pensa, por exemplo, nos grandes bancos, eu estou falando até dos bancos tradicionais mesmo, tá? Só para que você saiba, né? Todos eles, de alguma forma, eles procuram fazer atendimentos automatizados, irritam muitas vezes quando passam do limite. Você vê os bancos digitais que já nascem com atendimentos automatizados e aprenderam com o tempo que determinadas questões precisam ser feitos com atendimento humano. Então, a gestão, né, a organização como um todo, né, inclusive com a gestão dos recursos pontuais, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tem um peso muito grande aí nesse sentido, né? E por fim, aqui dentro dessa parte, aí sim, aqui aparece inevitavelmente, sim, a questão da captação de recursos, né? Então, vai precisar, sim, como desafio, né? Então, o desafio fazer a captação de recursos, mas o que precisa ser tratado aqui é que essa captação de recursos ela não pode ser prioritária. Então você vê que ela está no final da lista, né? São desafios que os empreendedores precisam responder. Então, conseguir montar um time qualificado e principalmente qualificado no sentido de estar dedicado ao assunto. Produtos que geram alta demanda no sentido de você não, às vezes não é nem recriar a roda, né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso. O WhatsApp não recriou a roda, simplesmente ele mudou, né, em determinado momento uma funcionalidade que já existia, que já estava já com demanda latente, e ele conseguiu criar um desenvolvimento específico para isso. E aí a gente vai ter a capacidade de gestão da organização, em direcionar aspectos diversos, da forma mais automatizada que for possível, sem perder o toque humano, e que a startup também não pode perder o toque humano. Muitas vezes as pessoas se enganam, startup precisa automatizar tudo, né? Que você não tenha humanos conversando com humanos, isso é uma grande falácia, um grande erro. Isso não existe, na verdade, você sempre precisa ter um toque humano nesse sentido. Não vai ser a inteligência artificial que vai substituir 100% de todas as interações humanas. Lógico, a inteligência artificial vai vir aqui para conversar com o toque humano nesse sentido, mas literalmente, né, substituição por completo, isso não vai acontecer aí. Então, durante um bom tempo, não é assim que funciona, certo? E a captação de recursos, sim, principalmente aonde é que a gente vai captar, como é que a gente vai captar e principalmente o que vai ser feito com esse dinheiro, qual que é a finalidade do uso. Se o empreendedor não tiver, né, com a cabeça muito clara da finalidade do uso, não importa o dinheiro que venha, vai utilizar incorreto. Lembre-se, quanto menor for a dependência de capital externo, melhor.